até a representatividade está mais na Politécnica, justamente por esse foco do nosso parque tecnológico. Quantas empresas são hoje, Aldir? Quase 200, Hoje, né? hoje o Tecnopuc tem 170 empresas, mais ou menos, sendo que umas entre 60 e 70 são startups e as Uhum. outras empresas já Mas consolidadas e assim por diante. o Hub de Saúde, o parque lá de Viamão, que é o braço mais da criação do áudio e vídeo, juntando O tudo. braço, o braço de saúde dessas 170, mais ou menos umas 10, um pouco mais de 10%, acho que umas 20, entre 20 e 25 são Uhum. da área de saúde, né? O Tecnopuc tem 4 áreas, né? Tem Boa. 4 grandes segmentos, que é saúde, indústria criativa, essa sim que fica em Viamão, né? O Tecna, o Centro Audiovisual do Estado do Rio Grande do Sul. TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, que é o que tem mais visibilidade em função dessas empresas, das grandes empresas, HP e assim por diante, que está com a gente. E a área de recursos naturais, né, e petróleo, energia, né, recursos naturais e energia. Essas são as 4 grandes áreas, que é onde a PUC tem pesquisa aplicada, né. Todos os parques tecnológicos no mundo, eles refletem as vocações, né, e as capacidades do locus onde eles se encontram, né. No nosso caso, como é um parque de uma universidade, ele é muito direcionado para essas 4 áreas. Mas o Legacy, Frederic, que tu é a responsável, né, por conduzir, Sou. é um projeto Dizem que muito sou a legal, né? responsável. Tu tem uma responsabilidade enorme aí, porque nós temos uma demanda, assim, nós estamos muito atrasados nisso. A gente tem uma expectativa com a nossa empresa júnior da PUC, então acho que tu tem uma responsabilidade muito legal, né? Assim, uma jornada muito bonita aí pela frente, que é junto com os guris, com as gurias, porque as empresas júniores é um empreendimento dos estudantes, né? É. E é um dos mecanismos de geração de empreendimentos. É uma formação empreendedora real, de mundo real, né, de trabalho no mundo real, mas também é um mecanismo de geração de empreendimento. Eu não tenho dúvida que, como em muitas universidades no mundo inteiro, esse desenho das empresas júnior vai gerar muita startup, que vai continuar lá no parque com essa gurizada, que vai montar suas empresas, que vai ter suas experiências. Então tem um desafio muito bonito aí pela frente, que E é até legal que tem um implantar pessoal isso. aqui da. Desculpa, Aldir. Não, é isso. Não, eu ia dizer, tem um pessoal aqui mandando comentários que são os alunos que estão engajados na diretoria da Legacy. E eu tive uma reunião com a gurizada no sábado e eu ainda comentei para eles: podem apostar que tão empolgados quanto vocês estão o Aldi e o Éder. Podem ter certeza que tudo que a gente precisar, que eles estão tão animados quanto a gente de fazer isso sair do papel. E visto essa super importância, e eu acho que muitas vezes o aluno está ali do lado do parque e tem uma veia empreendedora, uma veia criativa e acaba não aproveitando toda essa aproximação, né? Mas tudo vai dar certo até o final do ano, a gente organiza tudo. E Tá tudo Aldir, prontinho lá. Tá tudo prontinho lá esperando os guri. Tá tudo prontinho esperando os guri lá. eu falei, mas a gente vai ver até se daqui umas semanas a gente consegue ir lá visitar o espaço, pelo menos com a Joana e o Lucas que estão Bom, mas se tu for fazer isso, Frederic, tu me avisa, né? Que daí eu recebo vocês lá, a gente bate um papo lá ao vivo. Aí já conheço os gurias, as gurias que estão envolvidos com isso, que eu não conheço ainda pessoalmente. Tu vai adorar ele. Eu pessoalmente também não, só por Zoom, mas vamos tocando, né? Aldir, outra coisa, fala para nós, claro, de uma forma bem objetiva, mas o histórico da Tecnopuc, porque a gente sabe que o parque da PUC foi um dos pioneiros do Brasil em toda a questão de estruturação. Fala um pouquinho para nós. Eu já escutei algumas vezes toda a história e todo o contexto com a Flávia, mas eu nunca escutei de ti. Então, como a gente sabe que tu acompanhou isso desde o princípio, acho que tu é a melhor pessoa para falar um pouquinho para o pessoal. Toda essa questão de concepção de uma ideia de um parque tecnológico que naquela época ainda era novidade, né? Sem dúvida, lá em 2000, 2001, quando a gente começou, a gente teve a felicidade, vamos dizer assim, né, de ter um reitor naquele momento que realmente ele construiu, com o apoio de algumas pessoas na universidade, o Monsenhor Ziles, que era o nosso pró-reitor de pesquisa, o Franco, que era o nosso pró-reitor de extensão, mas o nosso reitor, o irmão Norberto, ele construiu naquele momento uma visão de futuro, que ele enxergou um futuro que ninguém enxergava, né? Que era um futuro que, na realidade, o grau de interação, o nível de interação das universidades
com a sociedade por meio das empresas públicas e privadas, seria uma das molas do processo de desenvolvimento, tanto econômico quanto social, nesse século XXI, porque nós já estávamos no século XXI. Né? Esse é um modelo que surge nos Estados Unidos na década de 50, né? O primeiro parque tecnológico do mundo, assim, considerado com essa visão, é de 1951, logo após a Segunda Guerra, em Stanford, né? É o primeiro parque tecnológico, que hoje em dia ninguém mais chama de parque tecnológico de Stanford, apesar de ter lá um Science Park de Stanford. Todo mundo chama de Vale do Silício, né? Porque aquilo virou a região do Vale, lá de São Francisco, que é o Vale do Silício, a maior área de inovação do mundo, né? Sob qualquer ótica que tu olhe, lá tá a HP, lá tá... E onde boa parte do... tudo, né, Jorge? Pelo menos lá tá a Apple sozinha, ecossistema, tem um PIB maior que o do Brasil. O PIB da Apple, o valor de mercado agora eu do que mais apavorada ainda. A Apple vale hoje, o valor de mercado da Apple é mais de 2 PIB brasileiro. A gente pode praticamente vender o Brasil, que não vale o valor da Apple. Entendi. Eu não sei se alguém ia aceitar, mas era uma ideia. Basicamente é isso, né? O PIB é a nossa produção interna. Mas isso é muito desse mundo que a gente vive, né? Desse mundo da tecnologia. Hoje tu pega, tem pelo menos as 5 maiores empresas do mundo: Facebook, Google, Microsoft, Apple e Amazon. Essas 5 são as 5 maiores empresas do mundo, em termos de valor de mercado. Todas elas estão localizadas em ecossistemas de inovação, 3 delas no Vale do Silício, e todas têm um valor acima de $1 trilhão, sendo que a Apple rompeu a barreira dos $2 trilhões. Isso é mais que o PIB de muito país do mundo, não é só do Brasil, muito país do mundo. Então, a origem lá, o que a gente teve, na minha visão, foi pessoas, um reitor, um visionário, empreendedor, que reuniu um grupo de pessoas, eu era uma dessas pessoas, para construir, para implementar aquela visão de futuro que ele tinha. Já existiam algumas experiências no Brasil, mas muito próximo de nós, aqui em São Leopoldo, né, o Polo de Informática de São Leopoldo, que reunia a CESP, ele era centralizado na área de TICs, a Unicinos. Tinha algumas experiências em Campina Grande, lá em cima, no Nordeste brasileiro, outras experiências, mas em 2002, quando nós criamos o parque em 2002, quando sai o primeiro edital nacional de parques tecnológicos, tu tem 3 parques que hoje são parques de grande porte, de referência no país, que são contemplados com aquele edital. Um no Nordeste, que é o Porto Digital, um no centro do país, no Rio, que é o Parque do Rio, na Federal do Rio de Janeiro, e o Tecnopuc, aqui em Porto Alegre, que dá origem, dá o start desses 3 projetos, né, que terminaram crescendo bastante e se unem num conjunto de talvez uns 20 parques a nível nacional, de muita projeção nacional. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul temos uma rede de parques tecnológicos muito bonita, né? A Regimp, a Rede Gaúcha de Parques Tecnológicos, o Tecnopuc é um deles, são 16 parques tecnológicos instalados aqui em toda a geografia do Rio Grande. Nós temos um ecossistema de inovação, 90% deles ligados a universidades. Então é um movimento que se desenvolveu, mesmo tendo sido tardio no Brasil. Vejam, Stanford, 1951. No Brasil, esse movimento começa mesmo nesse século, 50 anos depois. Nos Estados Unidos, Canadá, década de 50, Europa Ocidental, década de 70, Ásia, década de 80, 90, América Latina, século 21. Pouquinho depois, pouquinha coisa. Eu acho que tudo isso que tu trouxe é incrível. Eu vi no filme, eu acho que foi do Google ou do Facebook, agora eu não lembro, mas um desses filmes ele mostra justamente a evolução da história do Vale do Silício aliada a toda a concepção do negócio também. Então, é super legal, mas eu acho que, não vou dizer atraso, mas esse retardo no brasileiro de fazer as coisas, a gente pode ver em tudo, né? Então, questões educacionais, então, em diversos aspectos, a gente ainda está muito atrasado.